A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz a todos que estão aí assistindo essa live. Finalmente, né, meus irmãos, que nós temos essa oportunidade de pregar, de trazer essa lição para vocês, né, para nós, aprendemos um pouco mais a palavra. Para quem não esteve atento aí no grupo, infelizmente, nas duas últimas quinta-feiras, nós não conseguimos transmitir o estudo. Mas para a honra e glória do Senhor, nessa noite, nessa quinta-feira, nós temos essa oportunidade de receber esse estudo, né? Graças a Deus, dessa vez deu certo. E se Deus quiser, nas próximas vezes vão dar certo, né? Não vai dar esse erro. E que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Já de antemão, queremos nós como igreja aqui da Presbiteriana pedir desculpa, né? Porque foram 2 semanas que nós não conseguimos, através do erro aí técnico, não conseguimos lecionar a palavra de Deus. Mas hoje a gente tem essa oportunidade nessa noite de receber a palavra de Deus, amém? E de antemão, antes de iniciar um culto, eu quero convidar os irmãos, você tem um link aí no grupo, eu quero convidar os irmãos a esse desafio, pegar esse link, compartilhar nos grupos de família, no status, com os amigos do serviço, assim por diante, para receber a palavra de Deus, né? Para que assim, da mesma forma que você receber a bênção de Deus nessa noite, eles também possam receber a bênção de Deus para a sua vida. E, sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos para abrir comigo na palavra de Deus. Nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 12, né? A gente está tendo esse estudo de Gênesis aí, já estudamos até o capítulo 11. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, esse capítulo chamado de Abraão, onde revela inicia, na verdade, essa história da redenção, né? Que é a história mais chamativa, que é o centro aí da Bíblia, que é Cristo Jesus. Cristo é o centro da palavra de Deus, e aqui se inicia essa história da redenção, né, através da vida de Abraão. Claro que a história da redenção se inicia desde quando? Desde o Jardim do Éden, ali na forma da humanidade, na hora que ela pecou contra Deus, onde ali necessitava de um redentor, necessitava da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, e aqui se inicia através da descendência de Abraão, essa promessa dessa geração, e através dessa geração nós cremos e acreditamos, através da sua palavra, que nasceu Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador, né? E através dele nós temos a vida eterna. Então, através dessa geração, dessa nação, que nasceu através dessa vida de Abraão, né? Hoje nós temos essa oportunidade de receber a bênção de Deus. Essa família que foi escolhida, essa nação que foi escolhida, hoje nós temos essa história tão maravilhosa que nós temos esse privilégio de fazer parte dessa história, né? Que antes se iniciou na vida de Abraão, depois na vida do povo de Israel, e essa promessa foi estendendo para a vida dos judeus e gentios, e hoje nós somos parte dessa descendência, parte dessa nação. E isso é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu convido os irmãos para abrir comigo lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Abre comigo nesses versículos, vamos ler somente esses 3 versículos agora, e durante o estudo nós vamos expor cada versículo, cada parte desse capítulo, desses 20 versículos, na verdade, nós vamos expor um pouco a respeito do que Deus tem a nos dizer através desses versículos, amém? Abre comigo então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, de ti abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, isso é a palavra de Deus aos nossos corações. Eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças, fechar seus olhos, para receber isso, abrir os nossos corações para receber a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Grande Deus, Pai, estou aqui com os meus irmãos, Pai, com a tua igreja, com a tua comunidade, para orar a Ti, Pai, nessa noite. Para, Senhor Jesus, apresentar nossas vidas em Tuas mãos, assim como o Senhor falou comigo através desse estudo, Pai, assim como o Senhor trouxe para mim, Pai, grandes ensinamentos, Pai,
da parte do Senhor através da tua palavra. Que o Senhor possa também nessa noite levar também, Senhor Jesus, tudo isso que eu aprendi, Pai, tudo isso que o Senhor tem me mostrado aqui, para, em nome de Jesus, para os meus irmãos. E que nessa noite o Senhor possa abrir os seus corações para receber tudo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Para causar em nós, não só, Pai, conhecimento da Tua Palavra, mas para causar em nós, Pai, transformação verdadeira, Pai. Transformação que parte do interior do nosso coração até as nossas atitudes diárias com nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai. Que essa prática seja verdadeira em nossas vidas, Pai. E assim eu oro nessa noite, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos aprender a respeito do chamado, da vocação e da promessa de Deus para Abraão. Então, o que nós vamos encontrar nesse capítulo? Nós vamos encontrar aquilo que nós vamos dizer a respeito do chamado de Abraão. Como se iniciou esse chamado, o que aconteceu, o que é isso, o que aconteceu nesse processo de vocação e quais foram as promessas de Deus para Abraão. Hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito do que Deus tem a nos dizer nesse capítulo 12 de Gênesis, que nós vamos lecionar essa noite. Sem mais delongas, passemos para a introdução, né? Que se inicia nesse processo dessa família escolhida. A gente pode entender que isso sempre foi algo que Deus prestigiou ali, né? A gente pode estudar um pouco mais a teologia bíblica. Sempre há uma escolha de algum rebento, alguma família, alguma pessoa que inicia esse processo aí de redenção, de levar a promessa de Deus, de não deixar a promessa de Deus morrer. A gente pode perceber que são homens íntegros, homens que buscam fazer a vontade de Deus. Vemos isso através, logo antes aí, nas lições passadas, a gente vê na vida de Noé, né? Noé foi escolhido dentre muitos homens, muitas famílias ali. A família de Noé foi escolhida. Então Deus sempre traz essa ideia de escolher a família, escolher uma pessoa, um indivíduo, para que a promessa de Deus sempre se cumpra, sempre esteja adiante e nunca morra. A gente vê isso até na vida do povo de Israel, né? Não sei se vocês já viram isso. Sempre quando o povo de Israel, em Juízes é mais fácil você ver isso. Sempre quando o povo de Israel estava distante de Deus, Deus escolhia um indivíduo ali para retornar essa promessa de Deus e a promessa de Deus não morrer. Nós vemos isso na trajetória do povo de Israel ali, que Deus sempre deixava uma pessoa ali para que a promessa de Deus continuasse. Depois dos 400 anos ali de silêncio, a gente vê na vida de João Batista também, né? Onde depois de tantos anos de silêncio, Deus deixa João Batista como um dos escolhidos no Novo Testamento. E aí se inicia esse processo de redenção depois de Jesus Cristo e depois de tantas outras pessoas até chegar em nós. Então sempre há uma pessoa, um indivíduo, ou uma família, uma nação, alguma coisa que leva essa promessa de Deus e não deixa que a promessa de Deus morra. E aqui, sem mais delongas, a gente vê essa família de Abraão, né? Abraão sendo escolhido dentre tantas outras famílias para levar a promessa de Deus, para receber a promessa de Deus de redenção. E através dela uma nação será abençoada, né? E hoje nós temos essa promessa em nossos corações porque Abraão aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O tema central do capítulo 12 ao capítulo 20 é sobre a semente prometida. Nesse caso aqui, o filho da promessa, que é Isaac, o filho de Abraão. Então, e a gente pode entender que se iniciou algo muito confuso aqui, que eu acho que foi para a vida de Abraão, né? Abraão inicia um processo, né? Já estava com 75 anos, e Abraão inicia esse processo aí de aceitar a promessa de Deus para a sua vida, mas é uma aceitação meio difícil, que exigia muito a sua fé. Por quê? A pessoa, vamos olhar através de nossos próprios olhos, vamos nos colocar no lugar de Abraão. Abraão provavelmente tinha anos e anos que estava casado com Sara. Provavelmente porque naquela nação ali anteriormente as pessoas casavam mais jovens. Por quê? Para criar mais filhos e assim conseguir mais bens, né? Porque os filhos trabalhavam para ele e assim por diante. Ia conseguindo cada vez mais terreno, cada vez mais dinheiro e assim por diante. E ali naquele momento ali, Abraão provavelmente
deve ter casado muito jovem, né? Para conseguir adquirir esse processo aí. E Abraão casando com Sara, a gente pode perceber que foram anos e anos tentando ter filhos. Anos e anos tentando ter o filho da promessa. Na verdade, o filho da promessa não, né? A gente não sabe quando Deus falou com ele. Sabe? A gente sabe que foi lá na terra de Ur, né? Ur dos caldeus. Deus falou com ele ali. Posteriormente a gente vai falar sobre esse assunto. Mas foram anos e anos Abraão tentando ter um filho. Anos e anos Abraão tentando ter um filho com uma mulher que era estéril. Capítulo 11, versículo 30 vai dizer: Saraí era estéril e não tinha filhos. E como esse processo de anos, Abraão conhecendo Sara, e Deus chega até ele e promete a ele que através dele e de Sara iria construir uma grande nação e uma grande promessa, né? Como que isso afetou Abraão, né? Então a fé de Abraão foi algo absurdo. Talvez no início seria um grande problema para Abraão, para a promessa acontecer. E por alguns problemas também adiaram essa promessa de Abraão, tais como a sua angústia diante da demora. Abraão ele era angustiado, né, diante dessa demora que estava acontecendo para que ele recebesse o filho. Claro, a angústia seria parte, né? Vamos colocar no lugar dele. Se anos e anos a gente tenta ter filho, e aí Deus promete que a gente iria ter um filho, e através desse filho ia construir uma grande nação, a gente estaria ansioso, a gente estaria angustiado. Será por que esse filho não vem logo? E Abraão coloca também essa promessa em risco, e vemos isso nesse capítulo. Às vezes lhe falta fibra, lhe falta hombridade, por falta também de esperança. Capítulo 12, versículo 16 e 20 vai dizer a respeito disso. Mas no final de tudo a promessa era sustentada por sua fé. A gente vê lá no capítulo 15, 17 e 18 que a fé de Abraão é algo que sustenta essa promessa dele ter filho, né? Dessa promessa nessa nação. Então a gente pode perceber isso, que há vários motivos pelo qual a gente como cristão não recebe as promessas de Deus. Pelo fato de que às vezes falta fibra de um cristão verdadeiro, às vezes nos falta a demora e nos causa angústia, às vezes a gente duvida demais de Deus, ou a gente quer ser Deus e apressa Deus a cumprir a promessa dele. Às vezes nós colocamos as promessas de Deus em risco, né? Abraão aqui colocou várias vezes as promessas de Deus em risco, e isso às vezes causa um atraso para nós recebermos essas bênçãos de Deus em nossas vidas. A história de redenção se inicia com um chamado específico. E sabe o que é interessante nesse processo? É que a história da redenção se inicia da mesma forma que a história da criação. Deus se inicia falando, né? Por que isso se inicia da forma de Deus falando? É porque Deus quer mostrar que o controle de todas as coisas está na mão dele. O controle da criação, e a criação ali foi deturpada através do pecado humano, ele quis dizer que o controle também da redenção também está na mão dele, independente do erro humano. Então, ele fez todas as coisas, o homem foi lá e estragou através do seu pecado, da sua desobediência. E aí, Deus agora estava no controle desse processo agora da redenção, de conserto de todas essas coisas. E quem estaria no controle de tudo isso não era o homem. Não foi Abraão aqui, ao decidir receber a promessa de Deus e obedecer a promessa de Deus, que estava no controle desse processo. Porque a gente pode perceber que durante essa caminhada, Abraão errou várias vezes. Se fosse do poder de Abraão, a promessa de Deus, da redenção, estaria totalmente afundada. Mas aqui ele quer dizer que eu estou iniciando esse processo, porque eu estou fazendo isso. Eu estou no controle, eu estou no comando. Logo mais a gente vai perceber que o outro pacto que Deus faz com Abraão, quem passa no meio do sacrifício, eu já falei isso na igreja, é o próprio Deus. E Abraão cai no sono profundo, colocando Deus na responsabilidade de cumprir aquela promessa. Por quê? Porque Deus estava no controle, Deus está no controle. Independente da ação humana, independente da direção que o homem vai caminhar, Deus estará no controle para que essa promessa seja realmente estabelecida e seja cumprida. Então Deus inicia falando, pois ele esteve no controle no início da criação e agora está no controle no processo da redenção. Então isso que significa esse interesse.
podemos perceber também, baseado na Bíblia, que Abrão foi chamado antes mesmo dele ir para Padã-Arã. Atos 7, versículo 2 e 4, nos mostra que ele, após ser chamado, após o chamado dele de um longo período de confirmação. Depois eu vou falar a respeito disso nos capítulos posteriores, né? Eu vou ler aqui para vocês entenderem, né? Lá em Atos vai dizer: os homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, ou seja, lá em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, dentre da tua parentela, e dirige-se à terra que eu lhe mostrarei. E então saiu da terra dos Caldeus e habitou em Harã. E dali, depois o seu pai se faleceu, Deus o trouxe para essa terra que habitais agora. Atos 7, versículo 2 ao 4. Sendo assim, Abraão, em princípio, decidiu esperar para despedir da família, e esse processo de sair de sua casa foi meio complicado. Depois eu vou falar a respeito disso também. Esse processo foi meio complicado dessa saída, por falta de hombridade, né, que é fibra ali. Eu vou falar a respeito disso logo mais. O primeiro período foi um período de adaptação. Abraão estava desapegando dos seus pais, do seu país de origem, da sua família, e esse desapego só foi começar após o capítulo 13. A gente vai perceber que esse caráter de um homem meio inseguro foi só desaparecer ali no capítulo 13. Versículo 12 e versículo 13 ali, a gente pode perceber que Deus sempre tinha que lembrar a Abraão das promessas, sempre tinha que lembrar de Abraão: não desista. Em todo lugar que ele estendia uma tenda ali, um altar, foi Deus anteriormente falando para ele: isso aqui eu te darei, isso aqui, olha para esse horizonte, olha para tudo isso que você está vendo aqui, que eu vou te dar. Parece que Deus sempre tinha que insistir a Abraão, falando: você está vendo isso aqui? Então eu estou te prometendo, e acredita nisso que eu estou te prometendo. Vê tudo isso aqui eu vou te dar. E praticamente era difícil, né, para Abraão, e Deus tinha que animar ele constantemente. Praticamente Deus tinha que lembrá-lo das promessas que fez. A gente pode ver isso, capítulo 12, versículo 2 e 3, capítulo 7, capítulo 13, versículo 14 e 17, Deus sempre lembrando ele das promessas, né? E isso é um processo bem demorado que custou na vida de Abraão. Então, isso é praticamente o que a gente vai ver nesse capítulo, né? Tudo isso que a gente falou nessa introdução, a gente vai ver um pouco nesse capítulo. Então, primeiramente, a gente vê do capítulo 1 ao capítulo 9, ou do versículo 1 ao versículo 9. Essa é a história desse processo, né? Que se inicia através da vida de Abraão. É os primeiros passos que Abraão dá através dessa promessa, dessa grande promessa que Deus fez para ele. Então, os primeiros passos são os passos mais difíceis para Abraão. Ele, apesar que ele confessa que Deus existe, confessa da sua obediência ali e faz a vontade de Deus, mas esse processo foi um processo bem complicado que a gente vai ter que entender um pouco mais a respeito disso. Então, a ordem a ser obedecida, firmada em uma promessa futura e desconhecida. Abraão estava ali, naquela situação, na terra do Ur dos Caldeus, e ele simplesmente decide ir tomando a decisão de um caminho desconhecido. A gente pode perceber lá no capítulo 11, versículo 29, e versículo 31, na verdade, né? Que anteriormente, ao receber a palavra de Deus, o pai de Abraão pegou seus filhos e foi a caminho de quê? De Canaã. Talvez isso aqui, vou ler aqui, capítulo 31, versículo 11, capítulo 31. Tomou Terá, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, a sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. Talvez isso aqui, meus irmãos, é uma promessa de Deus, na verdade é uma revelação de Deus aqui para nós, falando que Abraão não tinha um preparo.
Abraão não tinha maturidade ainda de ir sozinho. Ou seja, ele às vezes perguntou, falou assim, ó, pai, será que você pode ir comigo? Porque essa terra talvez é desconhecida. E com o dinheiro que eu tenho, assim, com a estrutura que nós temos como família, a gente poderia adaptar melhor lá na terra. Talvez Abraão não tinha essa coragem de ir sozinho. Ou também Abraão estava esperando que seu pai morresse para herdar aquilo que era da parte dele, para ir ao encontro dessa promessa que Deus prometeu para ele. Ou seja, era um caminho desconhecido para Abraão. Abraão baseou sua fé na palavra de Deus, em uma promessa que nem ele mesmo iria desfrutar ou ver. Pensa em nós, 75 anos, com uma mulher que era estéril, com uma mulher que não poderia ter filho, acreditar, sim, basear numa promessa que Deus iria dar para ele uma nação, e ele sendo um homem fraco, né? Um homem que era indeciso, talvez, um homem que que não tinha essa hombridade, que talvez tomava decisão baseadas em outras, talvez tomando decisões baseadas em medo, a gente vai ver nesse capítulo. E aí Deus promete para ele que iria dar uma grande nação, sendo ele uma pessoa que não era poderosa, não era um rei, que tinha um exército, ia dar uma grande nação ali, a terra de Canaã, dar aquela terra inteira para ele. E aí também ia dar um filho para ele, sabendo que a mulher dele era estéril, e através desse filho, gerações e gerações iriam ser abençoadas. E aí você pensa, você na vida de Abraão, acreditando nisso, porque aí nesse princípio a gente vai entender um processo muito interessante da fé cristã. A fé cristã é baseada também no princípio de maturidade. A gente só faz a vontade de Deus, ou cumpre as promessas de Deus, a partir do momento que nós, como cristãos, adquirimos maturidade. Abraão, lá na terra de Ur, não tinha maturidade de fazer a vontade de Deus e cumprir a promessa de Deus. Abraão, lá em terra de Ur, ele tinha baseado em quê? A sua força em seu pai e em sua família. Porque se ele errasse, ele estava perto do seu pai e da sua família ali, e a família podia proteger ele. Talvez ele tinha mais adaptação, talvez seu pai tinha mais força ali, talvez seu pai tinha mais autoridade, ele sabia, vou confiar aqui em Deus, vou fazer a promessa de Deus, mas eu também vou me sustentar nas costas do meu pai, porque meu pai tem mais autoridade. A gente pode perceber que quem tomou a direção aqui de ir para Canaã não foi Abraão, foi seu pai, Terá. E aí a gente pode perceber que Abraão sempre está encobrindo a sua imaturidade em outra pessoa. Ou seja, baseando a sua maturidade em outra pessoa. A gente pode perceber mais na frente que vai colocar toda a responsabilidade de cumprir a promessa de Deus em outra pessoa. No próprio capítulo 12. Através do medo, através da indecisão, através da própria falta de confiança em Deus. A gente vai ver isso no processo que a gente vai entender um pouco mais nesse capítulo. Então, Abraão assim parte ao desconhecido confiando somente no que Deus diz. Mas ele parte ao desconhecido confiando no que Deus diz depois que ele desapega do seu pai, porque seu pai morre. Está lá em Atos, a gente acabou de ler lá no início, Atos capítulo 7 vai dizer a respeito disso. Seu pai morre e depois que seu pai morreu, depois que tudo isso acabou, esse processo de desapego, ou seja, agora não tinha mais alguém a ele apegar. Ele pegou o seu pai e o seu sobrinho Ló, e aí foi ali, tomou a decisão. Ou seja, ele desapegou daquela pessoa que tinha mais autoridade em sua família, e agora ele tem autoridade, ele se tornou o patriarca ali, ele se tornou a grande pessoa que tinha autoridade naquele meio, e agora ele, sendo a pessoa que tem autoridade, tinha que ter essa responsabilidade de cumprir a vontade de Deus e ir até Canaã. Então, às vezes, em algumas decisões, para desfrutar da promessa de Deus, nós precisamos de maturidade. E Abraão teve que ter essa maturidade à força, né? Através da morte do seu pai. Então, ele cumpriu a promessa de Deus e adquiriu essa maturidade através dessa força, porque o pai dele morreu, agora ele se tornou autoridade familiar. E Abraão, ele atende esse chamado. E Abraão vai para um local chamado Siquém. A gente pode perceber isso no versículo
no versículo 4. Mas antes disso, eu quero falar a respeito de algumas questões aqui que a gente pode entender do versículo 3, né? Deus promete algumas atitudes aqui para Abraão, algumas promessas aqui para Abraão. Eu o abençoarei, né? De ti farei uma grande nação, de ti abençoarei, e de ti engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Essas promessas aqui dadas a Abraão são umas promessas verdadeiras a nós, né? De desfrutamento. Ou seja, isso tem uma grande lição para nossas vidas. Igual eu falei que ele partiria com um desconhecido, e esse desconhecido agora aqui parte de uma questão de que ocorreu várias vezes aqui, né, nesse capítulo, nesse livro, né? Essa promessa de Deus percorre por toda a Bíblia. E isso que Abraão estava desfrutando aqui, na verdade não estava desfrutando, estava se encontrando essa promessa, é algo que ele não desfrutou. Por quê? Porque a nação ali, ele só foi conhecer a Canaã, ali, só foi se tornar Israel verdadeiramente, só depois que o povo sai de êxodo com Josué, e Josué conquista aquela terra. E, na verdade, aquela nação ali nunca foi conquistada totalmente. Quando você vê Josué lá, ele deixa algumas nações, algumas pessoas ali, algumas tribos ao redor ali de Israel. Isso prejudicou muito o povo de Israel, muito a sua integridade. Mas mesmo assim a gente pode perceber que Deus continuou essa promessa de Deus independente da ação desse povo, né? E hoje nós desfrutamos. E essa bênção, ser tu uma bênção e engrandecerei o seu nome, vem dessa parte de que agora a gente pode perceber que Abraão foi conhecido como quem? Até no Novo Testamento, tantos anos que se passaram, até hoje, o Abraão foi conhecido como o pai da fé. Ou seja, o nome de Abraão é reconhecido até hoje. Então, a promessa de Deus, quando é cumprida, quando é obedecida, o mandamento de Deus, quando é obedecido, faz com que nosso nome seja um nome reconhecido. Não só assim, nesse âmbito aqui, mas tantos outros vão adaptar e vão pegar esse nome como um exemplo de homem de Deus, um homem da fé. Então, quando nós cumprimos a palavra de Deus, meus irmãos, quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus, muitas pessoas vão olhar para nós como exemplos, como pessoas cristãos verdadeiros. E através desse nome, através do nome de Abraão, né, a gente foi abençoado, essa geração foi abençoada. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos bênção para nós, também transmitimos bênção para aqueles que estão à nossa volta. Versículo 3 vai dizer, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, aquele que obedece a Deus, quando está diante dessa situação, ele também transmite essas bênçãos de Deus não só para ele, mas também para a vida de outras pessoas. Ele transmite essas bênçãos de Deus não só para seus próprios benefícios, mas também para o benefício do próximo, mas também para o benefício das outras pessoas. E isso é o que nos torna cristãos importantes, né? Cristãos importantes no sentido de quê? De obedecer a palavra de Deus. Não porque nós somos melhores do que um que o outro. Não que nós somos mais próximos de Deus do que outras pessoas, não. Mas a Bíblia é bem clara ao dizer que quem realmente cumpre a vontade de Deus, quem realmente faz a vontade de Deus, ele realmente desfruta de algo que é muito maior e as bênçãos de Deus estão sobre a vida dele. Abraão, agora ele para num local chamado Siquém, local conhecido como local de tomar decisão. Versículo 6 a 7 vai dizer a respeito disso. E faziam ali escolhas de bênção e maldição. Deuteronômio 11, 29 e 30 vai dizer a respeito disso. Então Abraão parou ali naquele local, onde era conhecido como um altar a deuses, né, ali da terra de Canaã. E agora Deus pega aquele local que era para outros deuses, um local ateu, um local de idolatria, e aí ele faz com que aquele local ali seja um altar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão. E Abraão ali recebe essa bênção de Deus, e aquele local ali é estabelecido como algo, ou o primeiro terreno que Deus dá a Abraão. Josué anuncia sua última exaltação ali, e aí naquele local agora toma-se como um local das bênçãos de Deus, um local das decisões que
que ser tomadas do povo de Israel. Então, essa primeira ação de Abraão aqui é uma ação de que todos os outros vão iniciar agora, indo até Siquém, nesse mesmo local, para tomar decisões difíceis. Então, o reino de Salomão dividiria em dois naquele mesmo local. Aqui também podemos ver o local designado à promessa de Deus. E nessa fortaleza de outros deuses, Deus revela a sua presença e demarcou a terra de Deus ao seu servo fiel. Então ali se inicia esse processo. O primeiro local, a primeira terra que Deus dá a Abraão, mostrando que a promessa de Deus é verdadeira. Então Abraão também, a obediência de Abraão fixou uma bandeira na terra prometida. Onde ele parava, ele armava e edificava uma tenda em altar a Deus, sem impedimentos ou contrários. Isso é interessante, porque Abraão mostra a nós que todos os lugares que nós estivermos, nós temos que mostrar a bandeira não nossa. Às vezes a gente confunde muito isso. Eu já ouvi muita gente falar, igreja é igreja, serviço é serviço, escola é escola, você tem que ser profissional em cada área. Mas aqui Abraão está querendo dizer o quê? Onde eu estiver, em que local eu estiver, eu devo mostrar a bandeira de Deus. Ou seja, eu devo ser cristão onde eu estiver. Se eu estou aqui na igreja, eu devo ser cristão. Se eu estou no meu serviço, eles devem reconhecer, através de minha vida, que eu sou um cristão e eu tenho Deus como um cristão. E ali eu devo erguer um altar, porque Deus abençoou minha vida para me dar um emprego, ou lá na faculdade, ou em qualquer outro lugar que eu estiver. Então, sem impedimentos algum, Deus trouxe Abraão para que ele possa estender esse altar. Pensa, ele está numa terra desconhecida, uma terra cheia de... uma terra onde não tinha... ele nunca tinha ido. E aí, sem impedimento algum, ele vai lá, estende o altar e Deus dá aquela terra para ele. Ou seja, sem algum impedimento de qualquer povo ali de Canaã. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a gente cumpre as promessas dele sem impedimento algum. A gente faz as nossas coisas aqui na terra sem impedimento algum, porque Deus está conosco, livrando-nos de situações difíceis, de situações de perigo. E sempre o fazia lembrar de suas promessas para fortalecer Abraão. Então, além de Deus tirar de nós impedimentos para que a promessa dele venha cumprir em nossas vidas, quando nós obedecemos a ele, ele também faz com que nós lembremos daquilo que ele mesmo prometeu a nós. Hoje, agora, nós cumprimos essa promessa, temos nossa fé, não no ver, né, igual Abraão. Abraão via Deus ali, Abraão sentia aquilo ali, Abraão via através de situações ali que Deus estava mostrando que a promessa de Deus é verdadeira. Ou seja, Deus falava verdadeiramente com Abraão, Deus ouvia a voz de Deus verdadeiramente, fisicamente. Agora nós não, nós somos baseados no ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus através da palavra dele. E se nós cumprimos essa palavra e acreditamos nela, e aí através dessa palavra Deus nos faz lembrar daquilo que Deus tem para nós. E assim fazia Deus a Abraão, né? Então hoje é totalmente diferente. Mas aqui a gente pode ver que Deus fazia com que Abraão lembrasse das promessas de Deus. E passando por isso, a gente pode perceber outro processo de Abraão aqui, que é a migração de Abraão para o Egito. Aí inicia um processo de confusão de Abraão, onde a promessa de Deus foi quase, na verdade, quase não, né? Não ia acontecer isso. Mas se fosse feita através da vida de Abraão, a promessa de Deus estava totalmente perdida. E a gente pode perceber esses primeiros caminhar de Abraão e essas primeiras falhas. Primeira provação na caminhada de Abraão, a fome. Abraão não tinha como armazenar grande quantidade de comida. Sendo assim, sua melhor escolha é peregrinar para o Egito, onde por conta do Nilo é uma terra fértil praticamente o ano todo. E no entanto, ele decide por si só deixar as pedras do Senhor e trocar por pão. Isso é muito importante. Abraão, ele nesse momento aqui, a gente pode perceber que ele está passando a primeira provação que Deus faz para sua vida. Deus tinha colocado essa provação para que Abraão pudesse crer mais na sua promessa, acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus. Mas pelo contrário, Abraão aqui na primeira provação que ele teve, ele faz a sua própria vontade. Ele decide fazer tomar suas próprias decisões. Onde anteriormente no início ele vai lá em Siquém e ora a Deus, e Deus abre os caminhos ali para que ele possa receber a terra ali para a sua vida.
faz altares a Deus em todo local que ele está, ele estende uma tenda para ele e para Deus. Agora aqui, no primeiro momento que ele recebe uma aprovação, ele teme a Deus. Ele teme, na verdade, ele teme a situação. Ele não teme a Deus, ele teme a situação. E ele toma a decisão. Para ele, racionalmente, era melhor. E aí ele troca as promessas de Deus por pão. Ele parte devido à grande ameaça de fome que estava passando lá em Canaã. E aí começa a primeira falha de Abraão. Abraão instrui Sara a mentir. E nesse momento a gente percebe que a primeira falha de Abraão é tentar, por medo, mentir e fazer coisas que não convêm a Deus. Abraão novamente é conduzido pelo impulso. Primeiramente, ele é conduzido pelo impulso de fugir da fome e vai para o Egito, onde é a primeira razão, né? Racionalmente é o local onde tinha mantimento, ele podia sobreviver à fome. E agora, por medo de ser morto, ele age impulsivamente, né? Então, ele age por medo dos homens, algo que é incompatível com a fé em Deus. Abraão aqui ele vende a honra de Sara para salvar sua própria pele. Isso é muito. É um homem que era totalmente, não tinha hombridade, né? Ele simplesmente fazia coisas que não convêm a Deus e Deus simplesmente preparou ele para enfrentar esses desafios, né? E a primeira provação ele falha. O medo de Abraão remete à falta de confiança às recentes promessas de Deus feitas anteriormente a ele. Capítulo 12, versículo 3 vai dizer o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Parece que ele passou por esse processo anteriormente e simplesmente esqueceu de tudo que Deus prometeu a ele. Ele tinha que ir para o Egito confiando assim, pelo menos, né, indo para o Egito, sabendo que ele tinha trocado a Deus por pão. Ele foi para o Egito pelo menos confiando, Senhor, se Deus está comigo, ele falou que vai me amaldiçoar aquele que me amaldiçoa, então eu não vou temer esse homem aqui ou qualquer homem aqui da terra do Egito. Eu vou confiar em Deus e Deus vai me proteger. Mas ele agiu com a sua própria força, com suas próprias decisões. E aí Faraó toma Sara como esposa, sabendo que Abraão mente ali, em certo ponto, porque Sara é irmã dele, né? Mas Abraão, ele mente ali falando que Sara é sua irmã e Faraó toma a Sara como esposa. E Abraão se beneficia desse acordo. Versículo 16 vai dizer o seguinte: esse, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Parece que Abraão ele tinha um negócio ali diante dessa situação. Abraão ganhou muitos presentes, muitas coisas ali pela fraude. Então, antes Faraó de tomar a Sara como esposa, Faraó enriquece Abraão e podemos perceber que ele fica rico com essa fraude. Versículo 20 e versículo 26, a gente vai perceber um pouco a respeito disso, né? Abraão, ele conquista muitos servos, conquista muitas coisas por essa fraude, porque ele adquiriu muitos bens ali com Faraó. E ele se tornou um homem poderoso, capaz de derrotar lá Sodoma e Gomorra, ali, aqueles exércitos que estavam ali atacando Sodoma e Gomorra. Então, a gente pode perceber que Abraão ele se beneficiou dessa mentira. Talvez foi uma jogada de Abraão, e por essa jogada, quase que a promessa de Deus foi irracionada, foi acabada, né? Pela essa atitude de Abraão. E a gente pode perceber que Deus estava no controle de todas as coisas. Aí que vem esse caso. A humanidade ela sempre erra. É sempre caminho para um caminho de errado quando ela decide fazer suas próprias vontades. E aí Deus agora, sabendo que Abraão fez a vontade dele mesmo, errou ao ir para o Egito e confiar na sua intuição, não confiar em Deus, trocar a vontade de Deus, a palavra de Deus pela troca de pão, trazendo essa desconfiança. Chegando no Egito, ele trocou também a promessa de Deus, falando que Deus ia amaldiçoar aquele que amaldiçoava ele, pelo medo do homem, e aí mentiu a Deus, mentiu ao homem, e aí fazendo outro erro e quase acabando com a promessa de Deus, quase acabando com esse processo de Deus. Se não fosse Deus que estivesse no controle, a promessa de Deus estava totalmente acabada. A promessa
desse processo de redenção, se deixasse na mão de Abraão, já no início desse processo já estava totalmente acabado, né? E aí vamos passar por esse processo de libertação, confrontação e solução do problema que Deus faz. Então o Senhor pune Faraó pela decisão de Abraão. Então, quando a gente toma a decisão errada, meus irmãos, não só nós sofremos esse processo de punição, mas também as pessoas na nossa volta. Aqueles que recebem, que pegam acatam essa situação, também acabam pegando essa punição para eles também. Então, as consequências do pecado de Abraão também foram para a vida de Faraó e aqueles que estavam à sua volta. Então, as consequências por tomar a decisão contrária a Deus são grandes. Primeiramente, ele puniu com pragas, versículo 17. Com doenças sérias, a gente pode perceber isso. E essas doenças que eu fui pesquisar, eram doenças relacionadas sexualmente. Para quê? Para Faraó não ter Sara como mulher, como esposa, ou seja, para não ter relação com Sara. E aí, para que a promessa de Deus se cumpra. Então, Deus estava no controle até dessa situação. E aqui podemos perceber que Abraão, em vez de trazer bênção e vida, trouxe... Aí, ó, escrevi errado aqui. Trouxe X, né? Trouxe para Faraó só desgraça e com sua decisão. No verso 18 e 19, provavelmente Sarai conta a Faraó e expulsa Abraão de Egito. A gente pode perceber isso. Então esse processo foi um processo muito difícil. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, meus irmãos. E aí a gente entende nessa situação de que Deus, nesse final de processo, Deus ele está no controle de todas as coisas. Independente das decisões que nós tomamos. Por isso que nós somos pecadores e ainda bem temos Deus no controle de tudo isso. Porque se fosse colocar tudo na mão de Abraão, nós estávamos perdidos. Nós estávamos já condenados à morte. Porque no primeiro momento de provação de Abraão, ele simplesmente decide fazer sua própria vontade e erra feio. Quase perdeu a sua esposa, quase perdeu o filho da promessa, quase perdeu essa grande promessa de Deus de transformar, através de sua descendência, a grande nação. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo você sendo pecador e tomando decisão errada, Deus guia o seu caminho, assim como Judas. Lembra de Judas? Judas não queria fazer a vontade de Deus, mas Deus ele muda a história, muda nossas decisões para que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Então, meus irmãos, ore a Deus para que Deus possa abrir os seus olhos e assim fazer a vontade dele. Quando nós começamos a fazer a vontade dele, a promessa de Deus, o caminho de Deus começa a ser mais fácil. E as coisas começam a ser mais fáceis. Quando Abraão entendeu esse processo, ele antes de entender, ele teve que passar por grandes situações difíceis. Tendo filho com a escrava, nascendo Ismael, que gerou uma consequência de pecado muito grande. Abraão quase trocou o filho da promessa, quase mudou a promessa de Deus ali, achando que Ismael seria o filho da promessa, colocando para Sara tomar essa decisão. Mas aí a gente pode entender que Deus elabora momentos, elabora situações para que a vontade de Deus prevaleça. Então, ore a Deus. Depois que Abraão começou a entender isso, começou a fazer a vontade de Deus, a promessa de Deus foi mais rápida para a vida dele. E aí Isaac nasceu e essa geração, essa nação foi começando e essa semente começou a nascer. E hoje é uma grande árvore, né? Grande árvore no qual nós fazemos parte dessa herança. A gente, quando vê a descendência lá, ela é elaborada como uma árvore, né? E aqui a gente pode perceber que através da semente de Abraão, hoje nós temos vida eterna e fazemos parte dessa nação e fazemos parte dessa herança. E que Deus possa abençoar a sua vida, para que nós possamos não aprender com o erro de Abraão e não praticar nossas próprias vontades e não ser dominados pelos nossos próprios erros, mas confiar em Deus, em sua promessa. Amém? Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos para receber essa promessa de Deus, para receber essa palavra de Deus em sua vida e confiar em Deus em cada área. Nesse momento que estamos passando na pandemia, eu sei que Deus está no controle, a situação está melhorando, a gente pode perceber isso. E Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai guiar a gente para que a promessa dele se cumpra. Qual que é a promessa dele?
é que nós iremos morar eternamente com Ele no céu. E que nós nunca mais iremos desviar dos caminhos dele. E se mesmo nós desviamos, assim como Abraão, assim como Judas, assim como Judas não, Jonas, assim como tantos outros personagens bíblicos desviou dos caminhos de Deus, ele pega a gente e faz com que a gente volte para os caminhos dele. E que nessa noite nós possamos, se nós estivermos desviados do caminho dele, que ele possa nos guiar de volta para os caminhos do Senhor. E se estamos no caminho dele, que Deus possa fazer isso como Salmo 121, que não deixe que nossos pés venham vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejamos firmes no caminho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Grande Deus Pai, estou aqui em tua presença nesse estudo de quinta-feira, nessa noite. Se eu posso, em nome de Jesus, colocar essa palavra de Deus em nossos corações. Que não possamos desviar nem um pouco, Pai. Nem um pouco daquilo que o Senhor tem projetado para nós. Que possamos confiar eternamente nisso. Mas se um dia, eventualmente, nós, assim como Abraão, tivermos medo, tivermos decisões impulsivas, que nós possamos, em nome de Jesus, confiar em Ti e acreditar que o Senhor vai nos colocar de novo nos trilhos, Pai. Eu sei que a promessa do Senhor não falha, e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor vai fazer cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas isso às vezes pode demorar pelo nosso próprio pecado, mas que possamos compreender isso durante o caminhar e colocar os nossos olhos, nosso coração naquilo que o Senhor tem prometido a nós. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por esse momento estar conosco. Graças a Deus essa noite deu certo. Que Deus possa abençoar a sua vida, essa noite de quinta-feira, e que essa palavra seja verdadeiramente algo que possa transformar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Esteja orando aí para que os próximos estudos dê certo também. E que Deus possa abençoar grandemente nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem nós estamos aí com o capítulo 13, onde o nosso presbítero William vai estar trazendo o estudo para nós. Seja atento aí também. Que Deus possa abençoar seu final de semana para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.